No momento em que ela abriu a porta, sentiu o perfume estranho no ar. Os sapatos de salto alto vermelhos na entrada eram do modelo que ela mais detestava. Em seguida, a voz familiar do marido ecoou no quarto, mas as palavras de amor claramente não eram para ela. Há pouco, ela havia recebido uma ligação da seguradora. Ela havia feito um seguro de vida para a avó, que sofria de Alzheimer, mas a beneficiária havia sido mudada para o nome do marido. Ela, à beira da morte, devido a uma doença terminal, não conseguia aceitar testemunhar uma cena tão hedionda em seus últimos momentos. Não era apenas uma pessoa que a havia traído. Sua melhor amiga, que demonstrara tanta emoção sincera ao lado de seu leito hospitalar no dia anterior, agora estava ali, paralisada, sem palavras. Ao ouvir a menção do seguro, o rosto do marido mudou de bajulador para sombrio. Ele havia planejado isso por anos, e se seu plano falhasse, sua mãe, que trabalhava na seguradora, também seria implicada. Ele não permitiria que ninguém arruinasse seus planos. O marido de Misa, com um tom de escárnio, perguntou se ela não amava o outro homem, e se estava com ele, referindo-se a ele como um desgraçado que só conseguia olhar para ela, e questionando se ela e Lina ainda levavam a sério a situação. Misa cambaleou para fora de casa. O marido, temendo que ela ligasse para a seguradora, tentou desesperadamente pegar seu celular. Ele gritava que o cartão estava bloqueado. Ele se despediu, dizendo que ela estava morta. Uma dor excruciante a dilacerava enquanto ela caía do 10º andar. Cada segundo de respiração era como uma faca dançando em seu peito. Fragmentos de sua vida passavam por sua mente em flashes. A pulseira de amizade que Lina lhe deu no jardim de infância, a rebeldia e as risadas da adolescência, a confusão e a relutância da vida adulta, a breve felicidade do casamento, tudo se transformava em uma poça de sangue espesso, terminando em uma dor agonizante. Mas, ao acordar novamente, ela se viu em sua mesa de trabalho. Ela pensou que se havia ido para o paraíso e ainda era um burro de carga, então aquilo só podia ser o inferno. Mas as pessoas e coisas ao seu redor eram reais demais. Misa se esforçou para manter a compostura, mas ao ver aquele homem, perdeu o controle. O mesmo homem que a empurrou para o abismo agora estava no elevador, brincando com ela. Uma onda de náuseas a atingiu. Ao sair, ela encontrou Lina novamente, provavelmente ainda presa nas lembranças de sua vida passada. Misa só conseguiu fugir e tentar organizar seus pensamentos. A data na rua brilhava, 2015. Ela realmente havia renascido 10 anos antes? Nesse ponto, ela ainda não estava doente, e seu rosto não estava pálido como antes. Ela acreditou que Deus lhe deu uma segunda chance e que ela não havia morrido. Ela lembrou que, 10 anos atrás, pensou que sua amiga era Wu Xin. Pensando nisso agora, ela concluiu que foi esse erro que a fez perder uma quantia enorme de dinheiro para a empresa, e no final, ela teve que pedir demissão. Para evitar o mesmo erro, dessa vez, ela pegou primeiro o crachá de visitante que funcionava. Felizmente, Misa chegou a tempo dessa vez. Como ela já havia passado por isso, ela pôde explicar o projeto com calma. Mas no meio da explicação, as lembranças do passado ressurgiram. Em sua memória, o chá de bolhas de Taiwan se tornaria um sucesso estrondoso em breve. Mas de volta à empresa, sua proposta foi rejeitada. Ela via o futuro, mas percebeu que não via a miopia das pessoas. Trabalhando até tarde no dia seguinte, sua mente ainda estava confusa. Ela até esqueceu que havia se queimado com aquela chaleira na vida passada. No último instante, Misa não esperava que o ministro a salvasse. Isso a fez ter uma revelação. As memórias de Misa voltaram à infância. Este era o seu doce favorito. Sempre que algo a deixava triste, ela comia um. Aconteceu que o ministro já havia notado Misa há muito tempo. Aquela noite seria o dia em que aquele homem a pediria em casamento. Pensar em como ela derramou lágrimas por aquele amor barato a fazia rir. Desta vez, ela iria banir a humildade e o desprezo por si mesma e assumir o controle total de sua vida. Se o que tinha que acontecer, ela apenas mudaria os protagonistas. Ela viu a garota triste à beira do rio, preocupada que estivesse pensando em algo ruim. Ela se aproximou imediatamente e perguntou. A partir daquele dia, a garota visitava a tartaruga todos os dias, e ela também esperava pela aparição da garota. A garota era muito impulsiva. Todos os dias, ao chegar à beira do lago, ela conversava com a tartaruga ou com os gatinhos. Sempre que via essa cena, ela não conseguia evitar sorrir. No entanto, a confortável vida universitária logo chegou ao fim. Por arranjo de seu rico pai,
Ele decidiu desistir de ser pesquisador e trabalhar na empresa. Desistir de seus ideais era algo muito difícil. Ele não conseguia dissipar essa tristeza. Nesse momento, a garota correu chorando. Sua pressa o deixou muito preocupado. Embora ele corresse para lhe dar um guarda-chuva, no momento em que se aproximou da garota, seus passos hesitaram. O ônibus em sua visão ficou cada vez mais embaçado. O encontro deles, por um acaso, terminou em uma estação chuvosa e úmida, e sua juventude foi toda reprimida em sua garganta. Aconteceu que, naquele dia, o pai da garota faleceu devido a uma doença. Ele, que havia perdido a mãe na infância, perdeu novamente a pessoa mais importante em sua vida. Demorou muito para que ele voltasse ao campus, mas por causa do calor sufocante, o lago secou, e a garota, ansiosa, entrou no lago em busca da pequena tartaruga. Misa pensou, cheia de tristeza, por que ela sempre me deixa? Sem ninguém para consolá-la. Desesperada, ela caminhou até a beira do lago, e a longa repressão finalmente fez com que a corda em seu coração se rompesse. Mas no segundo seguinte, ela de repente notou um bilhete deixado na árvore. Essa foi a breve intersecção de suas vidas na universidade. O amor dela era silencioso e secreto. O nome dela nunca apareceu na história da garota, mas ele não esperava que anos depois eles se reencontrariam. Apenas agora, ele era o entrevistador da empresa, e também seu chefe. Ele a observava secretamente como antes, não querendo que seus sentimentos a perturbassem, pois a garota tinha um namorado fixo desde que entrou na empresa. Ele, então, afirmou que ela era parte de uma grande conspiração e que dava para ver tudo em seus poros, porque ele havia visto o namorado dela lhe dando um cachecol. Então, subconscientemente, ele disse algo terrível. Ela não deveria existir na história da garota, mas desta vez, ela tinha um nome em sua história. Seu coração batia forte a cada encontro, mas ela inconscientemente fingia não se importar. Ela estava com raiva de sua falta de franqueza, mas anos de amor não correspondido a fizeram se acostumar a manter distância da garota. Quanto mais ela se importava, mais ela não sabia como agir normalmente com ela. Embora a garota Misa não soubesse que aquele diretor, que parecia frio, a amava, é claro que ela não saberia que ele também havia renascido. Aconteceu que o homem, chamado Suzuki, era neto do presidente. Não era à toa que tão jovem ele já era diretor. E vendo a proximidade de Misa com Suzuki, a amiga Lina sentiu inveja. No entanto, ela precisava fingir ignorância e continuar a se encontrar com aquele noivo dissimulado, pois só assim teria a chance de mudar de vida. Depois de um sofrimento, ela percebeu que o homem a estava manipulando constantemente. Sua amiga se aproximou e reclamou da rigidez do chefe. Ela, por sua vez, ecoou as reclamações, juntando-se à lamentação. Misa, observando o par perfeito, precisava encontrar uma maneira de uni-los. Enquanto os três conversavam, o chefe que Lina detestava apareceu. Misa percebeu que ela estava tramando algo e, pegando sua marmita, caminhou em direção ao chefe. Era o novo e caro terno do chefe, e Misa não podia deixar Lina se dar bem. Vendo o homem em apuros, ela sentiu uma satisfação imensa. Yuya, que é calculista, estava prestes a explodir. Desta vez, Misa não permitiria ser manipulada. A sensação de rejeitar era muito gratificante. A lápide de Misa, observando sua transformação, também sentiu que algo estava errado. Ela se perguntou se não era a única a renascer. Ela foi convidada por sua amiga para jantar em um restaurante chique. Assim que ela entrou, foi recebida por olhares de desprezo. Em sua mesa estavam seus colegas de ensino médio, e ela era o alvo de seus comentários. Aconteceu que, no ensino médio, ela sofreu bullying insuportável. Na escola, o garoto Yuto, por sua natureza gentil, era constantemente humilhado pelos colegas. Mas Misa nunca se importou com os boatos e sempre se aproximou de Yuto. Sua amiga Lina frequentemente a alertava para ter cuidado para não se aproximar demais dele, senão ela também se tornaria alvo. Mas de repente, ela viu sua amiga se aproximando de Yuto. Naquela época, ela, ingênua, achava que sua amiga estava apenas ajudando. Aos poucos, toda a turma começou a isolá-la, e eles até derrubavam de propósito a marmita que seu pai havia preparado com tanto esforço, enquanto ela comia. Em momentos assim, Lina não ficava ao lado dela, mas ia almoçar com os outros. Mas até Yuto começou a ignorá-la. Suas memórias do ensino médio eram como um inferno. Por isso, naquele dia, depois de ser enganada por Lina para ir à reunião de ex-alunos, ela se escondeu no banheiro no meio da refeição e fugiu ao ouvir os comentários das pessoas do lado de fora. Olhando para o calendário no computador,
A reunião de ex-alunos estava prestes a acontecer novamente. Desta vez, ela iria mudar sua situação miserável. No início de junho de 2025, por ter flagrado a relação entre sua amiga e seu marido, ela foi empurrada de um prédio alto pelos dois. Ao acordar, ela descobriu que havia renascido em 2015. Em seguida, ela descobriu um bug na linha do tempo. Se outra pessoa vivesse sua tragédia, ela não repetiria seus erros. Então, ela decidiu que sua amiga sofreria toda a sua dor. A memória voltou a 2015, após o renascimento. Misa rasgou todas as fotos com Lina. Tudo relacionado a Lina precisava ser apagado. Aquelas memórias que ela via como salvação eram, na verdade, as mãos sombrias que a empurraram para o abismo. Ela também decidiu focar na carreira desta vez. Aproveitando o fim de semana, ela foi a uma doceria popular para provar os doces. Por coincidência, o diretor da empresa também estava lá para pesquisar. Misa não percebeu que uma simples frase dela já era suficiente para fazer o diretor se apaixonar. Ela jamais imaginaria que um homem tão frio a amava secretamente há anos. Depois de comer, os dois se prepararam para ir embora. Misa disse que ia comprar roupas porque jogou fora muita coisa ao arrumar o guarda-roupa de manhã. Sem entender porquê, ela seguiu o diretor até a rua comercial, mas os preços das lojas eram muito altos. Ela não queria dever nada a ninguém. Enquanto conversavam, Misa viu um suéter de tricô. Ela raramente usa cores vibrantes, mas desta vez, ela quis tentar. Ao sair, ela viu um vestido de que gostava muito, mas o preço era proibitivo. Embora tivesse renascido, ela não conseguia se livrar de seu hábito de ser extremamente econômica. Cansada de fazer compras, ela se sentou em um café e seu celular mostrou a ligação de Lina. Aquele dia era o dia da reunião de ex-alunos, e ela não podia repetir o mesmo erro. Ao ouvir o diretor Suzuki dizer isso, Misa se sentiu aliviada. De fato, ela sempre esteve em uma posição defensiva, nunca reagindo ativamente. Ela concluiu que aquilo não era tolerância, mas sim fraqueza. Quando os dois estavam prestes a se separar, um colega de trabalho de Misa chegou. Se fosse um roteiro de dorama, Suzuki certamente compraria a roupa, mas ele não o faria. Ele queria que a moça lutasse pelo que queria, não que se tornasse um instrumento para ele mostrar seu charme. Misa nunca gostou de competir com outras garotas. Para ela, a amizade entre mulheres é pura e cheia de amor. Mas a maldade de alguém às vezes não tem a ver com o gênero. Ela simplesmente encontrou uma pessoa má, e por acaso era uma mulher. Por isso, ela não perderia a esperança nas mulheres. Assim como o colega à sua frente, ela podia sentir a sinceridade e a bondade dele. Enquanto os dois conversavam, Lina ligou de novo. Parecia que ela ainda não havia desistido de fazer Misa passar vergonha. Misa e seu colega seguiram para o cabeleireiro, e Misa decidiu mudar completamente o visual. Do outro lado, Lina ainda esperava na reunião, fingindo ser inofensiva. Desta vez, Misa vestiu seu vestido favorito e cortou o cabelo do jeito que gostava. Ela queria se despedir de sua antiga versão fraca. Ao entrar no restaurante, ela não estava mais perdida ou tímida. Então ela descobriu que havia sido isolada por toda a turma, não por causa de Yuto, mas por causa das fofocas de Lina. Vendo Lina ainda se fazendo de boazinha, ela explodiu de raiva. Os colegas estavam prestes a sair quando, de repente, um deles se levantou. Era Yuto, o envolvido naquele incidente. Aconteceu que ele também havia sido manipulado e vivido com um mal-entendido por anos. Assim que ele falou, os valentões que se escondiam sob o disfarce da justiça se calaram. A multidão não se importou com a verdade na época, apenas transformou a sala de aula em um campo de caça. Sua mãe, ao ver Misa, que ela costumava manipular, revidar, Lina, que sempre fingiu ser boa, a reprimiu completamente, como se tivesse se transformado em outra pessoa. Misa pensou que havia uma pessoa que ela não conhecia e que nunca seria capaz de controlar. Ela concluiu que somente ao ferir os outros, as pessoas a veriam e a temeriam. Desta vez, Misa finalmente se despediu de seu eu covarde. Assim que ela saiu do restaurante, ela começou a amaldiçoar. Nesse momento, Suzuki correu em sua direção. Ele não era um salvador, nem queria ser o salvador da garota.